Aconteceu na Globo News, teve um entrevero entre o André Trigueiro, que é o jornalista que cobre meio ambiente para a Globo desde sempre, ou o principal dos jornalistas com essa função, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Vamos dar uma boa olhada nessa história, mas só depois da mensagem dos nossos patrocinadores. Não tem patrocinadores. Sorte sua, porque assim iremos direto ao assunto. Cadê a Globo News? Tá lá na minha tela. Com estiagem. Governador. E agora a gente passa para um evento recorrente de ciclones a partir de um El Niño, de um super El Niño, que já acometeu o nosso estado em 2 ciclones, pelo menos antes, e agora nesse evento climático adverso. E você quer colocar a culpa em mim porque eu falei sobre os modelos matemáticos que não apontaram a precipitação que estava prevista? Não. Governador, para ficar bem claro, eu cubro esse assunto há 30 anos e a forma como eu exerço o meu ofício não é exclusividade da pergunta que eu fiz ao senhor. Eu cobri Petrópolis, eu cobri a maior tragédia ambiental da história do Brasil, entre mortos e feridos, mais de 1.000 pessoas na região serrana do Rio, em 2011. Ele vai acabar dando o currículo dele aí, mas convém dar um contexto, né? Coisa tá feia no Rio Grande do Sul, do ponto de vista climático, aliás, tá tudo muito esquisito aqui no sul do Brasil, viu? É muito incomum os últimos dias, né? E no Rio Grande do Sul, cara, essa baita dessa tragédia. Aí o governador vai dar uma entrevista lá na Globo News e a conversa dele é essa, né? Fui surpreendido, né? E o André Trigueiro aponta que esse é o discurso político padrão num momento desses, e enfatiza a necessidade de prevenção, muitas vezes subestimadas no Brasil, certamente subestimadas nos episódios que ele cobriu e que ele está mencionando ali, né? E aí a coisa escala, e vai escalar mais, olha aí. Estive em Brumadinho, a gente quando ocorre um evento dessa escala, dessa ordem de grandeza, de tanta dor e sofrimento, é nosso dever fazer perguntas, é o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões o ou senhor desacreditar. Não fez pergunta. O senhor fez um comentário. Só um pouquinho. Um momento. Eu lhe ouvi. Agora eu preciso dizer. Eu falei de cultura de prevenção que não necessariamente se resolve apertando o botão em 4 anos. E esse é o bicho grilo da Globo News. O cara do meio ambiente, da natureza. Vai vendo. Vai vendo. É uma forma de tentar encarar um problema que não está, eu diria, dissociado de uma realidade absolutamente conhecida, em que modelos matemáticos ou previsão do tempo não resolvem. Foi a pergunta que eu lhe fiz. Não estou culpando ninguém, eu estou perguntando. Cultura de prevenção do Rio Grande do Sul. André, o senhor mencionou a seca. A sua pergunta não começou, não foi uma pergunta, foi um comentário. O senhor pode buscar aqui, ainda bem que nós estamos na... Nisso ele tem razão, há um comentário e há um juízo na pergunta, não tem jeito, né? Só que ele é o governador, ele é o responsável pela contenção dessa crise e pela preparação para esta crise, né? Que hoje sabemos, é previsível, acontecerá de novo, inclusive, em breve, né? Então ele deveria reagir um pouquinho melhor, né? Isso vem com o cargo dele, esse tipo de cobrança. Na era que está tudo, né, já disponível digitalmente para qualquer pessoa rever. O senhor começou falando, me surpreende que venha o senhor, como tantos outros governadores e políticos, dizer que se surpreendeu com os modelos matemáticos. E é verdade, eu me surpreendi. Então não era uma pergunta, era um comentário que você estava fazendo. E eu não estou aqui para... Essa entrevista aqui é para falar sobre o que está acontecendo. Embasado e fundamentado, governador. O senhor não deve se vitimizar. Eu não estou me vitimizando. Não deve se vitimizar. Aqui. O senhor venha trazer essa consideração. Eu estou lhe dizendo é o seguinte, os modelos nós recebemos... Muito bem, é isso, né? O senhor não deve se vitimizar. É a última referência a essa treta que rolou na Globo News. Coisa forte, né, cara? E muito simbólica, né? Você vê o principal jornalista que cobre meio ambiente emparedando o governador do Rio Grande do Sul num momento como esse, né? Significa muito mesmo, muito. Num tema com o qual a gente vai ter que lidar no futuro. Sabe que o André Trigueiro, depois desse episódio aí, ele veio aqui pro YouTube e fez uma live, né? Que é uma coisa que você não vê todo dia, concorda? Jornalista da Globo News abrindo live do nada no YouTube para falar sobre determinada situação.
Enfim, vamos ver lá vamos ver como é que foi a conversa aqui com o Trigueiro aqui no YouTube. Teve perguntas sobre o Rio Grande do Sul na live dele? Ele estava respondendo a galera, vamos ver. Lívia Bastos, Salvador. André, como você vê a tragédia no Rio Grande do Sul e as providências que o governo vem tomando diante desses eventos fora do padrão climático? O Brasil sabe responder à tragédia depois que ela acontece. Envio de colchonete, de alimento, abrigos temporários, autoridades sobrevoando de helicóptero, entrevista coletiva dizendo que vai liberar recurso em caráter emergencial para os municípios que declararem estado de emergência, né, de calamidade. Esse não é o ponto. Então, o Brasil vai mal na prevenção, como eu já falei. Tá, Lívia? Eu acho que você acompanhou aqui a minha reflexão. É por aí meu pensamento. May Roof. André, quando as autoridades vão prestar atenção nos boletins meteorológicos para ao menos tentar evitar mortes e sofrimento, ainda mais com o aquecimento global, que tornará tudo isso mais grave? May, os boletins, os alertas, como eu disse, foram feitos. Se não fosse o alerta a partir do CEMADEM e da Defesa Civil, a situação no Rio Grande do Sul hoje seria absurdamente pior. Alerta não resolve a parada, May. A gente não tem que esperar a tempestade e a emissão do alerta para fazer o que deve ser feito. Reduzir. O ponto de toda aquela entrevista é: André Trigueiro tinha uma pauta e o governador Eduardo Leite tinha outra. Super comum no momento de uma entrevista. O entrevistado tem um interesse e o entrevistador tem outro. Cada um tem o seu interesse. Um tem informações que quer divulgar, outro tem informações que quer esconder. É assim. Só que ali era muito flagrante, né? Porque Trigueiro queria falar sobre o que o Rio Grande do Sul faz o tempo todo pensando em catástrofes. E o governador queria falar de agora. Mandar colchão, soltou o alerta, apertou o botão da sirene. Risco de desastre tem que ser um mantra das autoridades brasileiras. Como é que eu faço isso? Porque esperar o ciclone que está chegando e coisa e tal, emite o alerta. Não basta, desculpa, não basta. Aldai Chamba, André, quando foi a primeira vez que você apresentou o Jornal Nacional? Você fica ansioso ainda hoje? Te vi na segunda-feira, sou de Jundiaí. Bom, aí mudou de assunto já bruscamente, né? Eu estava lá. E a minha querida amiga Ana Luísa Guimarães, que eu conheci, faculdade da cidade, cara, década de 80. Também substituiu a Renata Vasconcelos, que não pôde. Então, foi uma situação absolutamente anômala da gente apresentar. Bom, olha, acho que isso já vai um pouco além do ponto aqui que a gente precisa explorar, né? Nesse momento, se for para falar da carreira do André, vamos falar de fatos relacionados aí com um episódio, com o entrevero entre ele e o governador do Rio Grande do Sul. Isso está em todo o noticiário aí, de televisão, celebridades. Eu estou mostrando o splash do UOL, mas tem manchete a dar com o pé com isso aí agora, tá na internet inteira. E aqui tem umas informações gerais assim do André Trigueiro, porque tem um nome de trava-língua, né, André? André Trigueiro comendo 3 pratos de trigo com 3 tigres tristes. Difícil, André. Nasceu em 66 no Rio de Janeiro, olha lá, começou no rádio, aí vai para a TV como repórter, 93, estreia Globo News 3 anos depois. Nesse meado dos anos 90 é bem importante para o jornalismo brasileiro, tá? Porque é quando o Brasil começa a conhecer essas emissoras focadas em notícia. Você tem a CBN, que vai se espalhando pelo Brasil nesse período e ganhando força, você tem a Globo News. Então foi um período de bom investimento em jornalismo por parte da Globo, né, cara? E aí, nesse momento, o André cresce, né? Chega ali na década seguinte, 2006, criando Cidades e Soluções, que tem um espaço aí na história do jornalismo brasileiro, porque é o primeiro, se não um dos primeiros programas aí a tratar de meio ambiente e sustentabilidade de maneira regular, um programa só para isso e tal, né? Então o cara faz um bom trabalho. Eu acho que aquele entreveiro naquela entrevista ali é uma coisa que fala assim de um André combativo e tal, que a gente ainda não tinha visto aí na Globo News. Excelente, se não pela informação, que também teve, pelo entretenimento, que é importante também, né, cara?